A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um neste dia para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Meu nome é Rafael Alves, eu sou da igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia, sua esposa pastora Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, também em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como pastor dirigente nosso pastor Dorico Ribeiro e a sua esposa missionária Nájila Fernandes. Nós estamos aqui nesse vídeo, meus irmãos, nesse canal, realizando vídeos de pré-aula da Escola Bíblica Dominical. E nesse segundo trimestre de 2025, nós estamos falando sobre a mordomia cristã. Nós estamos usando a revista da editora Betel. E esse material desse trimestre foi elaborado pelo nosso pastor Amarildo Martins da Silva. Ele é lá do Tocantins, ele é pastor presidente lá da Assembleia de Deus, lá no Tocantins, em Palmas, no Tocantins. Então ele que elaborou esse material que tem sido bênção para nossas vidas. Então se você chegou aí primeira vez nesse canal, nós estamos aqui com o intuito de trazer algumas informações para que possa, junto com os nossos professores, com seus conhecimentos e o auxílio do Espírito Santo, eles possam dar uma aula mais completa, mais robusta para os nossos alunos na Escola Bíblica Dominical. Se você quiser participar, entre no site da editora Betel, adquira ali o seu material, a sua revista e participe conosco para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Eu já aproveito para agradecer também a empresa Reobot Saúde e Cooperativa de Assistência de Enfermagem Domiciliar, que tão gentilmente nos emprestou esse local aqui para gravarmos esse vídeo. Se você quiser conhecer mais sobre a empresa Reobot Saúde, coloque aí nos vídeos, nas redes sociais, você vai encontrar uma empresa de assistência de enfermagem domiciliar. Se você quiser conhecer mais, busque nas redes sociais para a honra e glória do Senhor. Amém? E hoje nós vamos falar sobre a lição de número 4, meu irmão. A lição de número 4 vai falar o cuidado e o apoio aos obreiros, um pilar essencial para a expansão do reino de Deus. Então nós vamos falar hoje sobre que temos que a necessidade de cuidar, de ajudar as pessoas que fazem a obra do Senhor acontecer, ajudar de forma espiritual, de forma financeira, de forma psicológica, ajudar de todas as formas que nos vier à mão, para que possamos ter obreiros capacitados, obreiros em condições de sustentar, de trabalhar na obra do Senhor. Então nós estamos falando aqui principalmente de quem? Dos pastores, meus irmãos. Pastores são os obreiros que cuidam das ovelhas do Senhor Jesus e eles precisam ser auxiliados pelas próprias ovelhas para cuidar das ovelhas, né? Então a gente precisa entender isso, a gente precisa estar cuidando dos nossos pastores com oração, com sustento, com aquilo que eles precisam. Para quê? Para que eles tenham condições de se doar integralmente para a obra do Senhor. Então destaque isso para os seus alunos aí. Isso é um pilar essencial. Nós vamos ver durante a lição, nós vamos ver que o próprio Deus estabeleceu esse cuidado para todos aqueles que faziam a obra, que se dedicavam à parte da obra do Senhor, a vida espiritual do povo. Então destaque isso para o seu aluno. Como texto áureo, nosso comentarista trouxe 1 Coríntios, capítulo 9, verso 14, que vai dizer: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Então, é baseado nesse texto, né? Baseado nesse princípio aqui que o apóstolo Paulo colocou para a igreja de Corinto, explicando que o próprio Deus, né, ordenou, assim como lá no Antigo Testamento, o próprio Deus ordenou que quem fizesse a obra, quem fosse obreiro de zelo, obreiro correto, obreiro fiel à obra do Senhor, ele teria o direito de receber o sustento
daquele povo. Para quê? Para que ele pudesse fazer a obra tranquilamente, cuidar da sua família, ter o seu sustento, para poder fazer a obra de Deus 100% de forma integral. Então destaque isso para o seu aluno, que o ajuda, o sustento, o socorro, o fortalecimento dos obreiros faz parte da caminhada cristã também, para que a obra do Senhor cresça, para que a obra do Senhor seja feita de forma correta, adequada, para que a gente possa cada dia receber mais pessoas, para que a obra do Senhor continue crescendo para a honra e glória do Senhor. Então, assim, a verdade aplicada vai dizer que, de acordo com as Escrituras, cada membro do corpo de Cristo é responsável pelo cuidado e sustento dos obreiros fiéis no exercício do ministério cristão. Então a gente entende, como eu disse, a ovelha é responsável por sustentar o pastor, para que o pastor cuide da própria ovelha. Então destaque isso para o seu aluno. E esse é um cuidado, é um sustento em todas as áreas que a gente pode sustentar e ajudar o nosso pastor, o nosso obreiro, o nosso responsável ali pelaquela obra que está sendo feita. Isso é um princípio bíblico que nós vemos tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento. Então destaque isso para o seu aluno aí. O texto de referência vai falar 1 Coríntios capítulo 9, do verso 3 ao 13, onde o apóstolo Paulo vai falar sobre justamente isso. Se ele não tem o direito de comer e de beber, aquele que planta a vinha também tem direito de colher da vinha, aquele que trata o gado também tem direito de usufruir da carne do gado, do leite do gado. Isso a gente precisa entender, que quem cuida das ovelhas também tem que se usufruir daquilo que a ovelha produz, para que ele possa se sustentar também, meu irmão. Então destaque isso para o seu aluno. E agora, entrando na lição propriamente dita, nós vamos ver o cuidado de Deus com os obreiros lá no Antigo Testamento, para você ver que é um princípio contínuo que Deus, desde que formou o povo de Israel, ele colocou e depois ele manteve na nova aliança com Cristo para os povos de hoje em dia também. Deus tem cuidado com o obreiro. Deus sabe que o obreiro tem que trabalhar na obra, mas ele tem que viver da obra também. Então destaque isso para o seu aluno. Então Deus vocacionou pessoas, escolheu pessoas para cuidar da obra, do tabernáculo. Foi feito lá na época de Moisés. Esse é o princípio, é o início, é o modelo para que todos saibam que Deus prepara pessoas para fazer a sua obra e que Deus também estabelece sustento, cuidado com essas pessoas que fazem a sua obra. Nós vamos ver isso claramente no Antigo Testamento. Quando vem a ordem para Josué distribuir as terras que Deus tinha dado, a terra de Canaã, a terra prometida, vai vir a ordem dizendo: divida com as tribos, mas a tribo de Levi não receberá parte, porque essa tribo é a tribo do Senhor, é a tribo que Deus escolheu para fazer o ministério sacerdotal. Então essa tribo tem herança comigo, eu sou a herança, é Deus falando. Então vocês vão sustentar a tribo de Levi, não tem terra, eles não vão ter preocupação para cuidar de coisas externas. A única preocupação dele vai ser fazer a minha obra. Eu separei de 12 tribos, eu separei uma para fazer a obra e deixei 11 para cuidar dessa uma. Então você vê que Deus prepara, e não fica pesado. São 11 tribos para cuidar de apenas uma. Então você vê que não fica pesado se todas elas se dividissem ali e participassem, os levitas teriam sustento tranquilamente. E assim aconteceu, meu. Então você vê que tem esse princípio desde o Antigo Testamento, Deus garantiu o sustento do sacerdote, dos levitas, de todos, porque eles precisavam cuidar com zelo e integralidade da obra do Senhor. Então destaque isso para o seu aluno, é um princípio básico. Se Deus exige que o sacerdote e o levita cuide da sua obra integralmente, 100% com zelo, é 100% justo que esse levita tenha o seu sustento da obra que ele está cuidando.
né? Então, como é que Deus fez? Ó, vocês vão estar lá, eles vão atender vocês, eles vão ser responsáveis em fazer todas as minhas leis ali, os sacrifícios, e vocês vão levar suas ofertas. Dessas ofertas que vocês vão levar, esses sacerdotes, parte dessas ofertas, vai tirar para o seu próprio sustento e da sua família. Então destaque isso para o seu aluno, porque Deus tinha separado a forma de sustentar os levitas e os sacerdotes. Assim, todo mundo saía beneficiado. O povo tinha condições de ofertar ao Senhor, cumprir a lei de Moisés, e os sacerdotes tinham condições de se sustentar dessas ofertas que o povo estava servindo. E assim havia um equilíbrio, porque se não tivesse a tribo de Levi, quem ia fazer os sacrifícios? Iria ser uma coisa bagunçada, todo mundo ia fazer de qualquer maneira. Então Deus, como é organizado, como é zeloso, como é perfeito o nosso Senhor, Ele preparou tudo, separou pessoas exclusivas para a sua obra. Então aqueles outros tinham que sustentar esse pessoal para a honra e glória do Senhor. Deus esperava atenção integral, serviço com excelência. E para se fazer isso é necessário, né, que os levitas tivessem a recompensa do seu trabalho. Então destaque isso para o seu aluno, e é uma coisa lógica, meu irmão. Fale isso para o seu aluno, porque como já imaginou alguém do povo que chegasse no tabernáculo para levar o seu sacrifício, para oferecer a sua oferta, e chegasse lá, ó, o tabernáculo está fechado. Mas por quê? O sacerdote e os levitas tiveram que ir lá plantar sua soja, plantar sua plantação lá na terra deles, e vai ficar lá para a colheita. Então, ó, não tem sacrifício, não tem nada não, o tabernáculo está fechado. Já imaginou se acontecesse isso? O povo vinha de longe para chegar no tabernáculo, e a pessoa ia voltar com a oferta na mão. Então não tem como mesmo. A pessoa, para fazer a obra do Senhor ali naquele ambiente, eles tinham que ser sustentados. Não dava para eles fazerem outra coisa, se preocupar em plantar, se preocupar em guardar, cuidar de ovelha, cuidar de boi, para poder ter sustento para eles. Senão você não conseguiria fazer a obra integral. Então destaque isso para o seu aluno. Por causa disso, Deus preparou o quê? A recompensa, porque não há ninguém que trabalhe para o Senhor que não tenha sua recompensa. Jesus vai falar isso para os discípulos lá na frente. Ele vai dizer, olha, não tem ninguém que largue seu pai, sua mãe, seu filho, sua família e venha militar na minha obra, que não receba ainda nessa terra 100 vezes mais e lá no céu também. Então destaque isso para o seu aluno. Todos que trabalham com zelo e fielmente e integralmente na obra do Senhor são dignos de receber a sua recompensa, o seu salário. Não é à toa que o apóstolo Paulo vai falar para o seu servo Timóteo, para o seu aprendiz, para o pastor Timóteo, que digno é o obreiro do seu salário. Então destaque isso para o seu aluno aí, né? E além disso, nós vamos ver que toda vez que o povo tinha prazer em levar a oferta, tinha prazer em fazer o sacrifício e ali alimentava o sacerdote, o que acontecia? Deus abençoava os sacerdotes, os levitas e o povo. Toda a nação era abençoada por Deus, porque estava cumprindo o princípio e obedecendo a ordem do Senhor. Então destaque isso para o seu aluno. É um princípio básico. O sustento do obreiro, o cuidado do obreiro é feito pelas ovelhas, para que o pastor, para que o obreiro possa cuidar das ovelhas. Então destaque isso para o seu aluno aí. No tópico 1.2, a oferta e os sacerdotes, meu. Então como é que funcionava? O povo levava a oferta, para cada situação tinha uma oferta específica. Oferta de cereais, oferta de manjar, oferta pacífica, oferta por sacrifício de pecado. Cada oferta tinha um destino, tinha um objetivo. Mas de cada uma dessas ofertas, o levita e o sacerdote, eles tinham uma parte. Só que o que acontece? Essa oferta, ela era consagrada ao Senhor. Então o levita e o sacerdote, eles tinham também um ritual, uma forma correta de tirar essa oferta para eles. Para quê?
para que não se profanasse a oferta, porque a oferta entrava consagrada ao Senhor. Então tinha que ter todo um cuidado, toda uma consagração, uma vida santa do sacerdote e do levita, para ele poder usufruir de uma oferta que foi consagrada ao Senhor. Então tudo isso exigia cuidado, integralidade, santidade, tudo isso exigia dedicação e zelo, entende? Então por isso mais um motivo para que o sacerdote fosse sustentado, porque para ele, até mesmo ele usufruir daquela oferta, ele tinha que cumprir rituais e princípios, meu irmão. Então exige muita dedicação, zelo e integralidade dos sacerdotes e dos levitas. Por isso, abra um parênteses para o seu aluno, que deu problema lá na época do Eli com Ofni e Finéias, porque esses homens eram filhos de Belial e eles profanavam a oferta, eles não cumpriam esses requisitos para usufruir da oferta. A Bíblia diz que eles tinham um garfo que era 3 dentes, né? E eles enfiavam na oferta e tudo aquilo que o garfo pegasse era para eles, quando na verdade não era assim. Existia uma parte, existia uma quantidade, existia a forma correta de se retirar a parte do levita e do sacerdote da oferta que foi consagrada a Deus. Por isso, eles tinham que se consagrar, se santificar. E aí, lá na época do Eli com Ofni e Finéias, o que aconteceu? Eles não faziam isso, por causa disso veio a ira do Senhor e eles foram mortos, foram destruídos, e o Eli perdeu o seu sacerdócio perpétuo. Deus arrancou da casa de Eli esse sacerdócio porque eles profanavam a oferta e o Eli não falava nada, não fazia o juízo que tinha que ser feito. Eli ficava negligente ao ver todas as coisas erradas que seus filhos faziam. Então Deus matou os filhos deles eram de Belial, foi o próprio Deus que preparou e matou eles no mesmo dia e ainda tirou da casa do Eli o sacerdote. Por quê? Profanaram a oferta do Senhor. Então, meu irmão, destaque isso para o seu aluno. O obreiro fiel, o obreiro que é íntegro, recebe do Senhor o seu sustento. Se ele profanar, se ele errar, se ele não fizer conforme for o correto, Deus envia juízo, porque o Senhor não se deixa escarnecer. Destaque isso para o seu aluno, meu. Tópico 1.3, a responsabilidade dos obreiros com a oferta. Olha aí, vai falar sobre isso de novo, só que sobre a necessidade do obreiro ser responsável pelo que recebe. Então, veja que o princípio é duplo. O povo tinha que sustentar o obreiro, mas o obreiro tinha que ficar na posição correta para ser sustentado. Se houvesse algum tipo de desvio de conduta nesses dois lados, Deus vinha com juízo. Então é coisa muito séria. Você ser sustentado pela obra do Senhor não é bagunça. Aí ele vai dar o exemplo do Nadab e do Abiú, né? Que eram os filhos de Arão, separados como sacerdotes do povo. E o que aconteceu? Eles profanaram a oferta, levaram fogo estranho para dentro do templo e o Senhor consumiu eles na hora mesmo. Porque, como nós vimos, o sacerdote tinha que ter uma vida santa, uma vida separada para usufruir da oferta consagrada ao Senhor. Esses homens se embebedaram, se viviam, não respeitaram aquilo que eles foram usados, a vocação deles do chamado, e aí por causa do álcool, por causa da bebida, eles acabaram fazendo coisas erradas, levando fogo estranho, profanando a oferta, e Deus trouxe juízo. Por isso o nosso comentarista, ele vai falar a responsabilidade dos obreiros com a oferta, né? Então a ovelha tem a responsabilidade de levar a oferta, Deus está vendo. Mas Deus vê também a responsabilidade do obreiro ao usar a oferta. Então destaque isso para o seu aluno, porque o juízo de Deus vem nas duas pontas, se não houver santificação, se não houver obediência no que Deus bota. Então destaque isso para o seu aluno aí, né? Que a gente precisa ter responsabilidade com as coisas do Senhor. Amém? Então destaque isso para o seu aluno. Aí a gente fecha aqui o tópico 1.1
dizendo: a Bíblia relata o cuidado especial de Deus com os seus obreiros. Então a gente vê lá no Antigo Testamento que esse princípio era estabelecido, foi estabelecido por Deus para que o povo sustentasse os obreiros, para que o obreiro de forma fiel, santa e íntegra pudesse exercer a obra do Senhor de forma integral, para poder assim a obra do Senhor ser feita como Deus mandou. Então destaque isso para o seu aluno e vamos para o capítulo 2, aonde vai dizer: dando honra aos obreiros, né? Ordenou o Senhor que os que anunciam o Evangelho vivam do Evangelho. É o nosso texto áureo. Então no tópico 2.1 vai dizer que o obreiro é digno do seu salário. Deus se agrada de abençoar seus filhos e por isso igualmente temos que ser abençoadores. Então já vimos lá no Antigo Testamento que é assim que Deus fez, e assim é no Novo Testamento também. Deus separa pessoas, Deus vocaciona pessoas, Deus instrui pessoas para fazer a sua obra. Então Deus tem prazer em cuidar dessas pessoas e nós também temos que ter esse prazer de cuidar dos obreiros, de todos aqueles que fazem a obra do Senhor, né? E quando nós fazemos isso, Deus nos abençoa também. Então o obreiro é digno do seu salário que vem da própria obra. Então destaque isso para o seu aluno, né? No tópico 2.2 ele vai falar: honrando os obreiros que se empenham na obra do Senhor, né? Então a gente vai ver que desde o Antigo Testamento tinha essa ordem, mas eu destaco aqui para os irmãos destacar para os seus alunos, que é para o obreiro que se empenha mesmo, é para o obreiro que faz a obra do Senhor com zelo. Para esses é recompensado, para esses Deus prepara pessoas para ajudar. Então a gente tem que perceber também a conduta do nosso obreiro, do nosso pastor, de quem está na liderança, de quem está recebendo a sua oferta, para ver como ele está, né, guiando e recebendo e usando essa recompensa. Então nos dias de hoje nós temos muita dificuldade, porque as igrejas não têm o conhecimento bíblico de que é bíblico cuidar do obreiro, do líder, daquele que faz a obra do Senhor, que é bíblico sustentar ele em todas as áreas, ajudar em oração, orar pelo seu pastor, orar pela família dele, orar pelo seu sustento, entregar sustento a ele. Para quê? Para que ele fique tranquilo, sossegado, para fazer e se dedicar exclusivamente à obra do Senhor. Meu irmão, imagina um pastor cuidando de uma igreja de 1000 membros, de 200 membros, 300 membros, preocupado com o que vai comer quando chegar em casa, com o que vai se vestir, como os filhos dele estão vivendo, como vai sustentar a esposa. Se ele tiver a mente dividida, ele não vai conseguir dedicar exclusivamente à obra do Senhor. Então destaque isso para o seu aluno. O pastor é digno do seu salário. O obreiro, aquele que está de frente, tem necessidade de receber seu salário. Para quê? Para que ele possa ter o seu sustento e ficar tranquilo para fazer a obra. Só que nos dias de hoje as pessoas desconhecem isso da Bíblia, né? Essas recomendações, e além disso ainda temos as falhas, os desvios de conduta dos obreiros que recebem a recompensa. Então muitas pessoas hoje desanimaram de ofertar, de sustentar, de cuidar dos seus pastores, dos seus líderes, porque outras pessoas fizeram coisas erradas, se desviaram, tiveram uma ética errada e usavam aquela oferta para coisas que não agradavam o Senhor, usavam a recompensa de Deus para fazer coisas que não agradavam, para viver de forma dissoluta. Então, por causa disso, as pessoas desanimaram de fazer esse sustento. Mas nós temos que destacar que nós não vivemos pelas circunstâncias, nós vivemos pelo que a Bíblia orienta, e a Bíblia orienta a sustentar os nossos pastores. Então você tem que observar a conduta, se o seu pastor é direito, se ele conduz bem, se ele tem uma conduta, uma vida santa, ele é digno do seu salário sim. Ele é o pastor que se empenha na obra. Então você vai observar
como ele conduz, se ele está sempre à disposição, se o tempo dele é integral para a obra do Senhor. Então aqui a gente precisa ter esse cuidado mesmo, porque a gente precisa observar. Às vezes a igreja paga um salário para o pastor, quando vai procurar o pastor, quer dizer, está viajando, está na passeio, está isso. Não que ele não possa fazer, mas não pode ser sempre. Porque ele também tem direito ao seu lazer, levar a sua família, mas não pode ser sempre. A igreja precisa estar amparada por ele. Então você tem que entender que ele recebe ali seu salário e observar, porque se ele tem o seu salário, ele não precisa trabalhar fora e ele vai ter seu tempo integral para a obra. E você vai observar como é que ele conduz, que horas ele chega, que horas ele sai, como ele visita as pessoas, onde ele vai, se ele está usando esse tempo livre para a obra do Senhor. Esse é o obreiro que se empenha. Então a gente precisa destacar isso para os nossos alunos. Por quê? Porque todos nós gostamos de ser cuidado pelo nosso pastor. Quem não gosta de passar, se tiver algum problema à noite, ligar para o pastor e o pastor está prontamente ali para abençoar e orientar? Quem não gosta de, passando assim por alguma dificuldade, uma enfermidade, alguma coisa, ligar e o pastor chegar lá, levar uma palavra, orar, ungir, dar uma assistência? Todas as pessoas gostam, mas para que isso seja feito, o pastor precisa ter estrutura mesmo. Agora, já imaginou o pastor trabalhando numa empresa escala 6x1? E você vai querer que ele vá na tua casa, vai te visitar no hospital, fazer isso, fazer aquilo? Como? Se ele está preso num trabalho secular. Então a gente tem que analisar as coisas mesmo. A igreja, ela tem que ter esse sustento, esse cuidado, para que o pastor tenha tempo, tranquilidade para poder exercer esse ministério. Se ele faz isso, ele é digno do seu salário. Então abençoe, cuide, e Deus vai trazer a recompensa. Então a gente precisa ter isso também, tá? A gente precisa entender que a própria Bíblia orienta a termos o cuidado financeiro com os nossos líderes, né? No tópico 2.3 ele vai falar: cuidar dos obreiros é um compromisso de fé, né? Então nós vamos ver que honrar o pastor, honrar o obreiro é uma coisa que vem da fé, de você acreditar que ao fazer aquilo ali, que ao contribuir para sustentar o pastor, Deus está vendo e Ele vai te recompensar. Isso é uma atitude de fé, isso é uma atitude de obediência. Você vai ofertar ali, você vai cuidar para que Deus te recompense e para que aquela pessoa possa exercer a obra do Senhor com excelência sobre a sua vida. Então destaque isso para o seu aluno, né? E a gente fecha esse tópico dizendo: o pastor é a autoridade estabelecida por Deus como orientador da igreja. Então ele precisa ter a sua mente tranquila, ele precisa ter toda uma retaguarda, uma infraestrutura para que ele possa exercer o ministério com excelência, a vocação para a qual Deus o chamou. Então, meu irmão, entenda isso, não entenda como uma obrigação, entenda como um privilégio você ter um pastor integral, você ter um líder que cuida da igreja de tempo integral, e é um privilégio você contribuir para que ele seja sustentado e possa continuar a fazer a obra do Senhor de forma integral, zelosa, perfeita e empenhada. Então destaque isso para o seu aluno. Não leve essa orientação como obrigação, como peso, mas leve como privilégio que você está contribuindo com a obra do Senhor para que ela aconteça. Destaque isso para o seu aluno. No tópico 3 vai falar: o Senhor sustenta os seus, né? Então você vai ver aqui um exemplo, Deus sustentando Elias quando passou pelas provações. Porque Elias era um homem integral, era um homem fiel, era um homem que obedecia a palavra do Senhor, que fez a obra de Deus. E por ele fazer a obra, estabelecer juízo ali naquela terra que estava uma bagunça na idolatria, o que aconteceu? Veio a seca. A seca atinge todo mundo, mas Deus zelou por aqueles que são fiéis. Cuidou do Elias lá no riacho, lá no rio, lá no ribeiro de Querite,
Como? Enviando o corvo, né? Depois mandou ele para a casa da viúva, depois sustentou ele lá na botija com água e pão. Então você vê que Deus cuida daqueles que fazem a obra. Quando está numa situação difícil, o Senhor mesmo envia socorro. Não tinha como o povo sustentar Elias, porque o povo estava passando pela seca e era um juízo de Deus por causa da idolatria do conduta do rei Acabe. Então o povo não podia sustentar como Deus orientou aqui o profeta Elias. Então o que Deus fez? Tá, que o povo não pode, eu mesmo cuido, eu mesmo providencio o teu sustento, eu mesmo providencio o que tu precisa. E aí você tem que estar pronto para receber como o profeta Elias recebeu. Elias não recebeu o banquete dos corvos, Elias não recebeu o banquete da viúva, ele recebeu o suficiente para ele sobreviver. Então destaque isso para o seu aluno. Nós como obreiro, nós se tivermos um líder, um pastor, ele também não pode exigir muita coisa da igreja, ele tem que receber aquilo que a igreja pode dar, a oferta que a igreja pode dar. Então ele tem que viver conforme aquilo ali, receber de bom grado. O Elias teve um momento de riqueza, que recebia muitas coisas, sim, quando o povo estava bem, abençoavam ele. Mas quando passou a crise, Deus enviou o sustento necessário. Então você tem que ser fiel no pouco e fiel no muito. Receba de bom grado o sustento que Deus está mandando. Seja ele muito, seja ele pouco, mas creia, vai ser suficiente para você passar por essa fase e sobreviver. Então aqui a gente também precisa olhar o lado do obreiro, né? O posicionamento do Elias, que estava fazendo a obra e passou aquela situação por causa do juízo de Deus, mas recebeu de bom grado o que Deus tinha mandado. Na parte do corvo foi carne e pão, e bebia a água do rio. Na época da viúva, ele recebeu só azeite e farinha. Azeite e farinha, a comida dele era pão, porque só dava para fazer pão com azeite e farinha. E ele comeu ali, não reclamou, continuou fazendo a obra do Senhor, e depois Deus foi sustentando ele e preparando melhor. Então destaque isso para o seu aluno. Nós temos que sustentar o líder, mas também o líder tem que saber receber aquilo que a igreja consegue dar. Então destaque isso para o seu aluno. Não adianta ficar também querendo escalpelar as ovelhas para viver uma vida de luxo, enquanto a ovelha passa necessidade. Então precisa receber aquilo que a igreja pode dar. Então destaque isso para o seu aluno, né? Então o sustento de Deus a ser ungido, Deus zelou por ele, como eu já falei, no ribeiro, com a viúva, depois até mesmo quando ele estava ameaçado de morte, mandou o anjo lá levar a água e o pão. O princípio aqui é o seguinte: Deus cuida daquele que cuida da obra dele. Esse é o ponto. Quem faz a obra do Senhor com zelo, quem cuida da obra do Senhor, Deus não deixa morrer de fome, Deus não deixa passar fome. O Senhor vai enviar o sustento, nem que tenha que vir um anjo e trazer a comida na mão do obreiro, Deus vai fazer. Assim é o Senhor cuidando dos seus ungidos. Mas para isso, ele tem que viver como ungido do Senhor, viver de forma integral e limpa e fiel, como Elias vivia, e ele experimentou o cuidado de Deus em todas as suas necessidades. Destaque aí para o seu aluno, né? Depois o tópico 3.2, Deus prepara socorro aos seus servos. É interessante aqui, Deus preparou socorro para Elias, né? Que foi quem Deus usou para estabelecer juízo ao rei Acabe. Mas o Senhor também cuidou de outros profetas que também eram fiéis ao Senhor, que também estavam naquele reino ameaçados por Acabe e Jezabel. E aí ele vai falar da passagem do Obadias, que é aquele mordomo que cuidou de 100 profetas, né? Escondeu 50 em grupo, e mesmo na crise, mesmo na dificuldade, Deus deu força a Obadias para que ele pudesse sustentar aqueles profetas do Senhor também. Então nós vamos ver como Deus cuida nos mínimos detalhes de todos, não passa ninguém despercebido, de todos aqueles que fazem a obra do Senhor com zelos.
E também Deus zelou pela vida do Obadias, que cuidava dos profetas ali, naquele ambiente, arriscando a sua vida, meu. Destaque isso para o seu aluno. Não era só cuidar, não. Era botar seu pescoço em risco, porque eles eram considerados inimigos do reino por causa de Jezabel. Eram homens que se contrapunham à posição de Acabe e Jezabel. Então eram considerados como inimigos do reino. Então Obadias, ao ajudar esses homens, ele colocava a sua vida em risco também. Mas é melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então Obadias fazia a obra do Senhor. Deus cuidou do Obadias, Deus cuidou dos profetas, e no final todos foram sustentados pelo Senhor, porque Deus honra quem faz a obra de forma fiel e limpa na presença dele. Então destaque isso para o seu aluno aí, né? E depois ele vai falar sobre o cuidado de Deus com o seu ungido, já agora no ministério de Eliseu. E você vai ver a importância que é do obreiro ter a sua vida ilibada, a sua vida limpa, perfeita na obra do Senhor, porque através desse zelo, através desse cuidado que o obreiro tem com a obra do Senhor, é que Deus traz o sustento. Então ele vai dar o exemplo de Eliseu, que passava ali naquela terra, e uma viúva que tinha posses, uma viúva, ela tinha posse, uma mulher, né? Ela tinha posse e ela ainda tinha o marido ali, e tinha condições de cuidar. Então ela vai ver, conversar com seu marido e vai falar: olha, aquele homem que passa aqui é um santo homem de Deus. Olha aí, o testemunho. Então, por causa que ele é um santo homem de Deus, que faz a obra do Senhor de forma limpa e honesta, vamos fazer o seguinte: vamos abençoar, vamos cuidar dele, para que na viagem, quando ele passe aqui, ele não tenha falta de nada. Então você vê que o que chamou a atenção dessa moça foi o fato de Eliseu ter uma vida ilibada diante do Senhor. E ela percebeu que ele não passava ali de passeio, passava ali para usufruir e usurpar as coisas daquela mulher e seu marido, não. Ele passava ali para fazer a obra do Senhor. Então ela viu essa dedicação, ela viu esse cuidado e falou: vamos fazer um quartinho para ele aqui, para sustentar ele, para que quando ele faça essa viagem não fique tão penosa, não fique tão difícil. Esse é o princípio, meu. Nós precisamos observar quem faz a obra do Senhor com zelo, para que ele tenha condições de fazer a obra da melhor maneira com zelo. Então o que essa moça viu? Que ele precisava de um sustento, de um descanso, de um cuidado, para que ele conseguisse chegar bem aonde ele tinha que ir para fazer a obra do Senhor. É a mesma coisa nós, nos missionários. Você está vendo o missionário ali fazendo a obra, lá nas partes mais longínquas do Brasil ou da terra, não sei aonde seja que for, você vê que ele faz direitinho, que ele tem zelo, que traz resultado. Então você tem prazer em ajudar para que ele consiga fazer lá, para que ele tenha sustento, calma, tranquilidade, boa mente, para que ele possa fazer, né, a obra do Senhor. Então isso é fundamental, meu. Destaque isso para o seu aluno. Qualquer pessoa vai exercer qualquer atividade bem se ela tiver as suas necessidades supridas. Se o pastor vê que tem a sua casa firme, que tem a sua esposa bem amparada, seus filhos estão bem amparados, tem o sustento. Não estou falando de luxo, excessos não. Estou falando de uma situação que a pessoa tenha condições de viver de cabeça erguida, pagar a sua água, pagar a sua luz, pagar a sua net, né? Cuidar da sua esposa, dar o remédio para o filho. Sustento básico para quê? Para que a pessoa tenha calma, tranquilidade, mente sã. Para quê? Para ir fazer a obra do Senhor. Porque, meu irmão, é muito difícil um pastor sair para fazer a obra e deixar o filho passando fome em casa, e deixar a esposa com dificuldade. O que ele vai fazer? Ele vai tentar suprir isso e a obra vai sofrer, porque ele vai ter que fazer obra, ele vai ter que pegar serviço, que muitas das vezes vão tirar o tempo dele de fazer a obra do Senhor, de cuidar das ovelhas. Então, as ovelhas precisam cuidar do pastor para que possam ser cuidadas pelo pastor. Então, destaque isso para o seu aluno. Quando o pastor tem tudo isso suprido, de forma pelo menos necessária ali, para que ele tenha a sua cabeça erguida
tranquila, então depois ele vai ter 100% de condições de fazer a obra do Senhor de forma adequada, de forma tranquila e dar assistência às ovelhas de forma integral. Isso é fundamental mesmo. Então aquela coisa, você quer ser cuidado pelo seu pastor, cuide dele para que ele tenha condições de cuidar de você. Então é um investimento que toda a igreja, como eu disse, 11 tribos cuidando de uma. Imagina 1000 membros cuidando de um. É muito mais fácil que um cuidar de 1000. Então se 1000 cuida de um, quando os 1000 precisar, esse um vai ter uma condição melhor para fazer. Então esse é o princípio. Você quer ser cuidado pelo seu pastor, você quer ser amparado pelo seu pastor, você quer ter a mão e o sustento do seu pastor nas situações difíceis da sua vida? Então cuide do seu pastor, do seu líder, do seu obreiro, para que ele possa chegar aí e fazer a obra da melhor maneira. Amém? Então destaque isso para o seu aluno, e essa foi a lição mesmo. Nós precisamos cuidar dos obreiros. Isso é princípio bíblico, isso é princípio desde o início, quando Deus formou o seu povo, e nós precisamos continuar nesse cuidado. Você vai ver o ministério de Jesus, como ele foi abençoado por pessoas que tinham condições ali perto dele, né? Você vai ver várias mulheres ali sustentando, mulheres de posse, que viam a obra do Senhor e se dedicavam para quê? Para que Jesus e os seus discípulos pudessem fazer a obra, ir aqui e ali, passar para lá, pregar a palavra, né? E conseguir ter o seu sustento. E assim o Senhor foi providenciando o sustento para o ministério de Jesus e dos seus discípulos. E na hora certa, quando precisou, Deus também agiu para sustentar, como na passagem dos 5 pães e 2 peixinhos. Na hora ali o povo só tinha como ajudar com 5 pães e 2 peixinhos e precisava do cuidado. Então o Senhor entrou com providência, multiplicou e abençoou a todos. Porque o princípio de que quem abençoa é abençoado. Então você vê isso claramente em toda a Bíblia, que sempre Deus providenciou sustento. Então que você possa receber essa aula como uma instrução para que você saiba que tem o privilégio de ajudar o seu obreiro. Então procure ver se o seu pastor tem alguma necessidade e, se você puder, ajude, sustente, para que ele possa ter 100% de condições para se dedicar à obra do Senhor e poder cuidar da sua vida e da vida das outras ovelhas que estão na mão dele. Então, destaque isso para o seu aluno. Deus te abençoe. Você tem uma aula abençoada para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe.